Hoje vamos conversar com Varley Sobrosa de Souza, cabo-friense, que está nos recebendo aqui na sua residência e vai falar da história do seu pai, Volney Teixeira de Souza, que por muitos anos, através da sua câmera fotográfica, pôde registrar a belíssima história, os acervos, o patrimônio do município de Cabo Frio. Varley, é uma alegria muito grande poder entrevistá-lo, porque o povo de Cabo Frio todo quer saber um pouco do seu pai, do Volney. Como é que foi a chegada de Volney a Cabo Frio, onde ele nasceu? Conte um pouco pra gente. Bom, em primeiro lugar, é um prazer recebê-lo aqui na minha casa e falar um pouco do meu pai é sempre um prazer. Olha, meu pai é aldeense, nasceu em São Pedro da Aldeia em 1912. A família toda, tanto paterna como materna, original de São Pedro da Aldeia. No centro da aldeia? Não, meu pai nasceu próximo de Campos Novos, na fazenda do avô paterno dele, a fazenda chamada Caveira. Aliás, Caveira é onde mais se produz hoje a mandioca. Aqui Era na uma nossa zona região. rural. É, zona rural Era uma forte. zona rural. O bairro da Caveira que é próximo a Botafogo, em Cabo Frio. Um pouco para lá, Isso. ficava a fazenda Caveira. Então lá em que ele nasceu. Nasceu lá e viveu lá até os 8 anos de idade. Em seguida, ele vem morar com um avô materno em São Pedro da Aldeia, no centro da cidade de São Pedro da Aldeia. Tá? E tem uma curiosidade aí, porque a história é importante que a gente conte, né? Uhum. O lado materno do meu pai tem origem no padre de São Pedro da Aldeia. No padre. Meu pai era bisneto do padre de São Pedro da Aldeia. Eu, portanto, sou tataraneto. Temos um pé na sacristia. Na Igreja Católica. É isso aí. E viveu lá até os 12 anos. Aprendeu as primeiras letras com o avô, que era professor público em São Pedro da Aldeia, professor Manuel Martins Teixeira, que foi prefeito de São Pedro da Aldeia, morreu no cargo em 1926. O meu bisavô foi prefeito de São Pedro da Aldeia. Lá tem a rua João Martins, que deve ser. É o João Martins, filho do padre, irmão do bisavô do meu pai. Médico. Isso aí já é uma outra história, se a gente entrar por aí. Você tem que fazer 2 programas. Né? Não, mas vamos lá, vamos conversar. Então, ele fica lá até os 12 anos. E aí meu avô, que era fotógrafo em São Pedro da Aldeia, resolve vir para Cabo Frio, em busca de melhor espaço para a sua profissão. São Pedro da Aldeia era muito pequeno. E aí traz a família toda. O meu pai chega aqui mais ou menos com uns 9 a 10 anos de idade. E nunca mais saiu daqui. Meu pai viveu 71 anos,
tira 8 de São Pedro da Aldeia, mais Cabo Frio, que Eu tenho uma apaixonado por essa foto, tenho uma foto 3x4 que eu tirei há 50 anos atrás, com 15 anos, e tirei lá na sua residência com o olho aí. Claro, você passou pela... Você Pelas é um lentes, passaram pela sua objetivo. É. Né? E aí continua a carreira dele. Meu avô abandona a profissão de fotógrafo em 1930, 31. O fotógrafo Malta teve algum contato com o seu pai? Com meu pai, não. Porque o Malta, quando passou por aqui, passou em 1915. Ah, 15, já foi. Meu pai tinha 3 anos de idade. 3 anos. Mas existe uma curiosidade fantástica aí. Porque o meu avô foi o primeiro fotógrafo de Cabo Frio. O meu avô começou na profissão de fotógrafo por acaso. Ele foi trabalhar na construção da Estrada de Ferro, em Minas Gerais, jovem ainda, e lá ele foi escalado para carregar os apetrechos cinematográficos ou fotográficos, meu avô, do fotógrafo que estava registrando a Estrada de Ferro. E aquele negócio de carregar, de ver o cara botar um pano na cabeça, botar uma máquina no tripé, aquilo encantou meu avô. Meu avô era um homem inteligentíssimo, meio bronco, tá? Mas inteligentíssimo. Aquela mágica, e de noite o fotógrafo tinha que revelar os filmes, porque ele tinha que saber certo, isso lá pelos idos de 1900, idos do século, ele jovem ainda, um século atrás. O cara tinha que revelar as fotografias antes de vir embora, para saber o que saiu. E meu avô acompanhava aquilo tudo, o cara na barraca, revelando as chapas de vidro, aquelas coisas todas. O cara vai embora. Ele teve um atrito lá na Estrada de Ferro, grave e tal, ele teve que voltar. Só que quem tinha levado ele para a Estrada de Ferro era um parente dele, que era um engenheiro da obra. Ele virou para o cara e disse assim: olha, eu tive contato com a fotografia, eu gostaria muito de aprender a profissão. E aí o cara encaminhou ele para Malta. Meu avô foi aprender as noções básicas de fotografia com Augusto Malta, no Rio de Janeiro. Então ele aprendeu com o mestre, né? Com o mestre. O pouco que ele aprendeu... Aquelas fotos do Rio de Janeiro, todos do Malta. Todos do Malta. E Cabo Frio deve muito a Malta pela passagem dele aqui em 1915. Senão nós não teríamos registro, esses registros que nós conhecemos aqui de Cabo Frio, passagem de 1915, foi o Malta. O Malta vem a Cabo Frio acompanhando aquela comitiva de Francisco Pring, Salinas Pring, da Pring. Ele traz uma comitiva de personalidades, ele já era um homem rico no Rio de Janeiro, dentro das comemorações do tricentenário de Cabo Frio. Ele vem a Cabo Frio e traz esse pessoal e contrata o Malta, que na época tinha estúdio no Rio de Janeiro e já era o fotógrafo oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí lá vem Malta registrando a comitiva. E ao mesmo tempo deixa o registro que se não fosse essa visita não teria. Porque em 1915 meu avô, que já era fotógrafo, mas estava lá em São Pedro da Aldeia. E para poder um fotógrafo daquela formação vir a Cabo Frio, fazer dessa maneira é muito difícil. Exatamente. Foi muita sorte mesmo. E foi uma pena, porque muita coisa dessa viagem se perdeu. Né? Por acaso, algumas dessas fotografias caíram na mão do meu pai, e ele, com aquela visão do que era importante, pegou as fotografias, reproduziu as fotografias e dá início, então, a esse acervo do Malta. E depois eu aumentei, indo em busca do remanescente das fotografias no Museu de Imagem do Rio de Janeiro. Né? Aí ainda fui lá, então o seu avô passa por essa escola, vem então ser fotógrafo em Cabo Frio. Vem em São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. Ele era de lá. Ele fica lá. São Pedro da Aldeia é muito pequeno, não dá muita margem para ele. E ele já fotografava aqui em Cabo Frio. Tanto é que em Cabo Frio, em 1915, 16, Teixeira de Souza. O Ronei, pai do Varley, que registrou
com suas lentes, a cidade de Cabo Frio.